Você pode ver muitas estrelas no céu durante a noite, mas não quando sai o sol. Você pode dizer que não há estrelas no firmamento durante o dia. Ó homem, por que você não vê Deus nos dias de sua ignorância? Não diga que Deus não existe. Como encontrar Deus? Sri Ramakrishna. Um pescador atirou em sua rede no rio e teve uma boa pesca. Alguns dos peixes permaneceram calmos e imóveis, sem ter intenção alguma de sair da rede. Outros lutavam e saltavam sem poder se livrar, mas uns poucos conseguiram, de um modo ou de outro, sair dessa rede. Assim, também no mundo dos homens, eles são de 3 classes: os que estão atados e nem nunca lutam para se libertar, os que lutam para ser livres e os que já alcançaram a liberdade. Nasceu em vão o homem que, tendo alcançado o nascimento humano, tão difícil de obter, não trata de conhecer Deus nesta mesma vida. Como um cravo não penetra em uma pedra, mas entra facilmente na terra, assim os conselhos dos santos não produzem nenhum efeito na mente das pessoas mundanas. Pessoas mundanas são uma forma simbólica de se referir às pessoas que não conhecem a si mesmo, para conhecer naquilo que é. Mães penetram profundamente no coração dos crentes. É um fósforo molhado que não acende por mais que se esfregue. Por outro lado, um fósforo seco se acende com a menor fricção. O coração de um verdadeiro devoto é como um fósforo seco. Somente a menção do nome do Senhor acende nele o fogo do divino amor. Pelo contrário, a mente mundana, molhada, como está de luxúria e apego pelas riquezas, resiste a toda fricção, como fósforo úmido. O fogo do divino amor não acende nele, embora se fale muitas vezes de Deus. Como um espelho sujo não reflete os raios do sol, assim o coração impuro, enredado pela ilusão, nunca percebe a glória do Senhor, mas o coração puro vê a Deus. Coração puro significa olhar, pensar, sentir ou tocar sem dar significados de bom ou ruim em qualquer situação, em qualquer sentido. Como um espelho limpo que reflete o sol, como um menino ou uma menina não tem nenhuma ideia do prazer conjugal. Assim, um homem mundano não pode compreender o êxtase da divina comunhão, embora o homem comum seja constantemente golpeado pelas misérias e pelo sofrimento da vida. Não é fácil para resistir às tentações e como atração pela mulher ou do ouro, ainda mais se for em troca de dirigir somente a Deus. O homem mundano, sem dúvida, sofre muito, mas ele esquece em poucos dias. Quantos pesares ele passa e quantas vezes ele é enganado. Apesar disso, ele não muda. É como um camelo que tem particular atração pelos arbustos com espinhos, os quais ele não deixa de comer, mesmo que fira a sua boca. As moscas posam, às vezes, sobre os doces que estão na confeitaria, mas se alguém passa próximo a elas com uma lata de lixo, as moscas deixam os doces e posam sobre a imundície. Os homens mundanos são iguais às moscas. Algumas vezes sentem algo da doçura do amor divino,
mas seu natural desejo de imundície os arrasta de novo ao esterco do mundo. Quando um homem se encontra em um vale, ver humilde relva e o soberbo pinheiro exclama: com grande a árvore, com pequena a Eva. Mas se sobe a montanha e olha do seu mais alto pico, vê que a relva e as árvores são como um verde massa distinta. Do mesmo modo, para o olho mundano, a diferença de classe e posição: um homem é rei e o outro é sapateiro. Um homem é pai e o outro é filho. E assim por diante. Mas quando se abre a visão divina, tudo parece igual, porque é neutro. Não há diferença entre entre bom e mal. Não há diferença entre o alto e baixo. É neutro. O homem perfeito transcende o bem e o mal e chama somente por uma pessoa, o único, e seus variados nomes, ou seus nomes representativos. Uma vez, um santo, ao cruzar uma rua cheia de gente, pisou advertidamente no pé de um malvado. Ele se encolerizou e bateu no sadhu até deixá-lo inconsciente. Os discípulos lhe deram toda espécie de atenção para que ele voltasse à consciência. E quando notaram que o estado estava voltando a si, um deles perguntou: o senhor reconhece quem está lhe cuidando agora? O sadhu respondeu: sim, é o mesmo que me bateu. O verdadeiro sadhu não vê nenhuma diferença entre um amigo e um inimigo. Essa companhia dos santos e dos sábios é um dos principais elementos do progresso espiritual. Como o ferreiro mantém avivado o fogo da lareira, fazendo soltar o fole. Assim a mente deve se manter puro e brilhante pela companhia dos santos. O leite da vaca está espalhado por todo o corpo do animal através de seu sangue, mas você não conseguirá leite ordenhando as orelhas ou chifres. Você terá leite somente pelo úbere, que é a teta. Do mesmo modo, Deus penetra todo o universo, mas não poderá vê-lo em todas as partes. Ele se manifesta mais facilmente no sagrado, como nos templos que estão saturados com o espírito de devoção, desde templos e memoriais. Milhares de homens têm ido a esses lugares para obter a visão de Deus, esvaziando-se o seu coração e abandonando o desejo mundano. A água pode ser obtido em todas as partes cavando a terra. Contudo, onde é um poço, um tanque, um lago, é fácil conseguir assim a necessidade de cavar. Você compreenderá isso claramente se algum dia for atacado pela loucura de buscar o Senhor. Assim como o fogo da lareira se mantém vivo, sendo atiçado de vez em quando, a mente deve ser revigorada, buscando sempre a companhia do sagrado. Você pode se aquecer no fogo, que foi aceso por outra pessoa. Você não precisa do incômodo de juntar a lenha e todas as outras coisas necessárias para fazer o fogo. Assim, muitos aprendem a fixar somente em Deus, estando na companhia dos santos, que chegaram a conhecer o Senhor, depois de duras disciplinas e penitências. Se você deseja ver a Deus, tenha firme fé na eficácia de discernir entre o real e o irreal, que é a ilusão. Uma das virtudes mais importantes é a veracidade. Se um homem diz sempre a verdade e a sustenta com tenacidade, ele alcança a Deus, porque Deus é a verdade.
Deus é infinito e você é finito. Ou seja, você, corpo, tendo um nome, se chamando fulano de tal, estando em uma matéria, é finito. Como pode o finito abraçar o infinito? É como se uma boneca de sal quisesse medir a profundidade do oceano. Ao entrar no mar, a boneca de sal se dissolveria. De forma semelhante, o falso, ao tratar de medir e conhecer Deus, pede esse estado que eu fazia aparecer como algo distinto e se faz um com ele. Quando um homem obtém o verdadeiro conhecimento, não percebe Deus como um ser longínquo, ou seja, eu estou aqui num corpo e existe isso que chamamos Deus longe de mim, ou olhando ou guiando fora de mim. Tudo é um. Eu sou o próprio Deus. Não sente como aquele, mas como isto, aqui dentro, dentro de si mesmo. Aqui dentro se refere dentro de si mesmo, não dentro do sentido corpo, achando que sou uma pessoa chamada fulano de tal. Ele percebe dentro de sua própria alma. Deus está em tudo. Deus é percebido diretamente pela mente, mas não por esta mente comum. Deus é sem forma e também tem forma. Além disso, ele transcende a forma e o sem forma. Somente ele sabe tudo o que é. A palavra ele é também um referencial simbólico. Na verdade, sou eu mesmo, mas não eu pessoa. Primeiro vem Deus e depois o mundo. Perceba Deus primeiro e então você saberá tudo sobre o mundo. Essa frase, perceba Deus primeiro, porque começa por mim. Existe apenas um. Para onde todos estão indo? Com sinceridade e seriedade. Deus pode ser compreendido através de qualquer caminho. Todas as religiões são verdadeiras. O importante é chegar ao topo. A questão é que devemos amar a Deus. Amar a Deus é um ato simbólico de aprendizado, ou seja, não é sentimento gerado de amar, como me foi ensinado. Amar significa ter a lucidez para reconhecer ou se perceber o que é ou que sou nisso. Esse é o seu dever mais próximo, e por amor obtém-se a visão do Supremo. Aquele que viu Deus é um homem transformado. Quando você o entende, toda a lógica chega ao fim. Quando você entende, toda disputa chega ao fim. Quando você me entende, todos os sons chegam ao fim. Quando alguém vê Deus, entende que todas as coisas, as imagens e tudo é a mesma manifestação. Por isso eu digo a você, tenha sede de Deus e mergulhe fundo no oceano da divindade. E quem quer que o busque, o encontrará dentro de sua própria alma. A palavra alma e o sentido de alma são: alma significa memórias, alma é a mente, alma é inconsciente, alma é o mesmo que subconsciente, pois tudo faz parte da consciência que sou agora. Toda manifestação é neutra, como a frase citada acima.
Entende que todas as coisas, as imagens e tudo é a mesma manifestação, pois tudo está conectado. Corpo e sentido de viver, natureza, tudo é um só. E esse um só sou eu mesmo, aqui e agora, ouvindo ou lendo este vídeo.